A religião te aprisiona ou ela te liberta? Você sabe identificar se o lugar que você frequenta, se o templo, se aquilo que você chama de fé, ele traz para você a liberdade de expressão de ser quem você é através da sua alma, ou ele está te aprisionando num lugar de punição, de culpa, de proibições, que provavelmente você nem concorde com isso. E até o final dessa aula, porque aqui eu vou te entregar uma aula para que você entenda o que de fato é a espiritualidade daquilo que eu vivi em várias religiões. Eu já experienciei várias frentes e várias crenças que representam a minha visão espiritualista hoje. Eu acredito em tudo, eu acredito em várias crenças, eu vivo várias crenças e eu não me encaixo em nenhuma religião. Eu não me encaixo num dogma. De acordo que eu vou mudando, que eu vou evoluindo, que eu vou sentindo, eu vou experienciando alguns lugares que fazem sentido para minha alma. Eu cresci, nasci, fui batizada e aprendi tudo na igreja católica. Os meus avós, a minha mãe, me levavam para a igreja, a gente fazia novena em casa, tinha todo o ritual que hoje eu coloco, que eu crio ali na Umbanda também, que é de acender vela, que é de fazer, às vezes, uma intenção. Então, na igreja católica, a gente acende vela pro anjo da guarda, a gente faz novena, a gente faz promessa, a gente faz algumas coisas que alimentam um pouco a rigidez, de culpa, de às vezes ter aquele sentimento de punição, de que isso é pecado, de que aquilo é pecado, de que você não pode fazer isso. E foi muito importante para mim aprender sobre a fé nesse lugar de rigidez, mas muito mais de disciplina, de compromisso, de ir na igreja todo domingo, de fazer novena, de fazer promessa. Para mim, de acordo com o que tem no meu mapa, crescer e aprender nesse lugar de disciplina, de um pouco de rigidez, de um pouco de prisão, digamos assim, foi essencial para minha alma. Por quê? Quando você vai fazer o seu mapa astrológico, mapa numerológico, mapa da alma, ali está explicando alguns dons, talentos e alguns desafios que você vai enfrentar também no decorrer da sua vida. E o arquétipo que eu tenho dominante é a carta do carro. O carro, ele vai falar muito de luz, de sombra, de espiritualidade, de movimento, de mudança. Então, mudança de lugar, mudança de crenças, vai falar de uma conexão espiritual muito fortalecida, porque tudo que a gente vai ver, 7 dias da semana, 7 chakras, tudo vai ter uma energia de 7 dias, que representa muito essa energia espiritual, a intuição. É uma energia da espiritualidade, do movimento, de você olhar para o que está no céu, de você olhar para o que está na terra e de ter esse movimento constante de mudança, de estudo, de mudança de crença, de mudança de pensamento, de mudança de lugar. Então esse é o meu arquétipo dominante de destino no meu mapa numerológico, que representa o meu destino de vida. E eu também tenho o número 11, que na numerologia cabalística representa um número mestre, um número extremamente espiritual, que são almas antigas que estão nesse desenvolvimento, que estão nesse estudo relacionado à espiritualidade há milhares de encarnações, há muitos anos, há muitas vidas, sabendo que as linhas do tempo, realidades paralelas, todas estão acontecendo, ao mesmo momento, que define qual realidade a gente vai experimentar. É uma vibração, é uma crença, é um pensamento, é aquilo que você acredita. Então, o que isso quer dizer? Que a minha alma já experimentou de tudo. Eu já vi quando eu ia fazer tratamento de vidas passadas, que eu já fui padre, que eu já fui monge, que eu já fui sacerdote, que eu já fui da bruxaria, que eu já fui da macumba, porque a palavra macumba representa magia, não é a macumba que todo mundo acha. É muito desse lugar, e esse julgamento de lugares, ele vem de falta de conhecimento, de falta de estudo, mas principalmente do aprisionamento de você não respeitar aquilo que você deseja, aquilo que você gosta, e se permitir acessar a energia da mudança, de mudar de lugar, de mudar de religião, de mudar de crença, de mudar de templo, quando você quiser e sentir. Então, por boa parte da minha vida,
eu me sentia bem na igreja católica. Foi extremamente importante, foi aquilo que me trouxe até aqui, porque me trouxe base, me trouxe fé. Só que chegou um determinado momento que não estava fazendo mais sentido para mim ir na igreja e sentar lá e pegar uma água benta e ouvir a palavra. Aquilo já não estava mais fazendo sentido para mim. Quer dizer que eu parei de acreditar? Não, mas aquele ambiente não estava fazendo mais sentido para minha alma. E agora eu quero te contar a minha história relacionada à mediunidade e à espiritualidade. Mas o que é a religião e o porquê que eu estou falando de prisão? Prisão é tudo aquilo que te prende, aquilo que você aprendeu com seus pais, que alguém te ensinou, que você acha que é a sua realidade, mas no fundo você sente que você não quer viver aquilo, mas você continua aprisionado a uma ideia, a uma crença ou ao que alguém, né, tá falando para você que é certo ou que é errado. Até hoje eu recebo julgamentos do meu pai, às vezes da minha mãe, por quê? Eles cresceram, aprenderam e acreditam na igreja católica. Quando o meu trabalho, né, tá falando ali de orixás, tá falando de macumba mesmo, tá falando da espiritualidade, da mediunidade, isso assusta as pessoas que não têm a necessidade de buscar um conhecimento daquilo, porque para elas simplesmente não fazem nenhuma diferença aquele assunto. E eu trago, né, isso para que você entenda que a sua alma, ela tem a liberdade de ir e vir para onde você quiser, mesmo que a sua família te julgue, mesmo que a sua família fale para você que aquilo não é certo. Por quê? Eu tenho propriedade porque eu vivo isso até hoje. Às vezes eu faço um post, alguma coisa que eu estou ensinando sobre algo, a minha mãe, o meu pai, alguém vem falar algo. Por quê? Porque é aquilo que cutuca, né, alguma ferida de algo que eles não acreditam. E mesmo assim eu vou curando camadas e camadas daquilo que eu acredito, daquilo que eu acho importante para mim, que principalmente é o meu trabalho, é um dom da minha alma, é um dom que eu venho seguindo e curando e ressignificando por várias e várias vidas. Então, da mesma forma que eu acredito em Nossa Senhora, eu acredito em Kuan Yin, eu acredito em Buda, eu acredito em Ganesha, eu acredito nos animais de poder. Da mesma forma que eu acredito nos santos, nos anjos, nos arcanjos, nos orixás, nos mestres, nos animais de poder, eu acredito em tudo na mesma proporção. Mas eu vou naquilo que eu sinto que eu estou bem naquele lugar. Então o que eu tô falando aqui não é sobre você mudar de religião, não é sobre julgamento, é você entender se aquilo que você está vivendo hoje é uma prisão ou é a liberdade de expressão da sua alma, daquilo que você sente com muita potência, que é de fato o seu poder de fé. Como que você identifica isso? Chegou um dado momento que eu já não estava sentindo mais a completude da fé dentro de uma igreja católica, indo na missa todo domingo. E eu tenho um ritual diário da Bíblia, de terço, de novena, de rezar quando acordar, de rezar quando vai dormir, de rezar para o anjo da guarda. Isso não mudou. Eu tenho esse ritual todos os dias, daquilo que eu aprendi na igreja católica. Mas hoje eu faço uma união de todas essas sabedorias, mas eu sigo muito mais os ensinamentos da Umbanda atualmente. Pode ser que daqui a um ano eu esteja falando do budismo. Pode ser que daqui a um ano eu esteja falando das coisas que acontecem lá na Índia com a sabedoria de Ganesha. Vai depender daquilo que eu quero expressar em determinados momentos, principalmente porque isso é o meu trabalho. Mas o que aconteceu? Era um chamado da minha alma, porque eu sempre tive uma mediunidade muito forte, que de toda a minha família, todas as mulheres têm, todos os homens têm, mas que não foi cuidada da maneira que precisava. Por quê? Tinham os julgamentos deles, tinham os dogmas deles, que não começaram com eles, começaram lá atrás, que eu ainda tô curando e ressignificando de camadas em camadas que vêm sobre a crença, sobre a mediunidade, sobre aquilo que a gente vai falar aqui, que eu falo no meu trabalho todos os dias, desse julgamento, né, desse aprisionamento. E rejeitar a mediunidade não é pecado, como a maioria acha.
A maioria, né, dos médios, dos centros fala, olha, você precisa trabalhar, porque se você não trabalhar, a sua vida vai travar, a sua vida vai bloquear. Se você sair do centro que você tá aqui agora, a sua espiritualidade, ela vai parar de te mostrar o que você precisa e aí você vai perder a mediunidade. Talvez você já tenha ouvido isso. E essa é uma prisão. Por quê? Mesmo que hoje eu esteja na Umbanda, eu já trabalhei num centro kardecista que fala de espiritismo, da espiritualidade, mas que tem ali os seus julgamentos entre si. Quando eu trabalhava no kardecismo, eles falavam mal dos tambores da Umbanda. Por quê? Porque a maioria simboliza com a macumba. Uma macumba que faz coisas erradas, que vai matar as pessoas, que vai fazer... E, gente, vai fazer se a pessoa quiser fazer. A palavra macumba, ela deriva de quê? De magia, de ritual, de intenção. Macumba é aquilo que você quer fazer para você, como magia, como ritual, como oração. O que diferencia é a intenção que você tem com aquilo que você está fazendo. Da mesma forma que existem pessoas boas na igreja, em lugares evangélicos, existem pessoas ruins também. E vice-versa em qualquer lugar do mundo, independente que seja religião ou não. O que diferencia é a intenção. E eles julgavam os tambores, julgavam aqueles rituais. Por quê? Existe um julgamento sim, mesmo que esteja no mesmo linear de espíritos, de espiritismo, de outras vidas, de outras dimensões. Vai ter degrau, né, e nível que vai ter um julgamento. E tá tudo bem, é só você seguir aquilo que faz sentido para você. Para eu conseguir trabalhar com a mediunidade, com a espiritualidade, eu curo camadas ancestrais todo santo dia. Todo vídeo que eu vou fazer, todo post que eu vou fazer, quando um familiar vem falar comigo, quando um familiar vem me julgar, eu entendo que aquilo é um sinal, não de julgamento, mas da minha espiritualidade me mostrando que existe algo que tem que curar, que começou lá atrás, que não foi só com a minha avó, com a minha bisavó, com o meu avô, com o bisavô, nem com os meus pais, foi com alguém lá atrás, de alguma coisa que aconteceu, assim como eu já vi de coisas que aconteceram comigo de outras vidas, que geram traumas. E a gente vai deixando isso passar, sem curar, e vai vivendo coisas inconscientes que não fazem sentido. A cada julgamento que eu recebo, eu vou lá e curo uma camada, porque esse é o meu trabalho, é a minha missão, é o meu propósito. E se eu desse ouvidos para o julgamento, que seja da família, que seja dos outros, eu não cumpriria a minha missão, que é o que eu falei, que é o seu plano de encarnação, o seu arquétipo, a sua missão de vida. Assim como Jesus, que foi julgado, apedrejado, que aconteceu um monte de coisa porque ele levava a fé e a sabedoria para aqueles que queriam seguir o que ele estava ensinando. Então existe isso em qualquer lugar do mundo, em qualquer assunto também. Mas era uma mediunidade que eu tinha muito forte, que precisava ser trabalhada, que na Igreja Católica eu não conseguiria trabalhar. Eu precisava de um lugar específico para isso. Então tem coisas na nossa vida que precisam de lugares específicos. Se eu tenho muita fé, mas eu quero aprender a meditar, o que eu vou fazer? Eu vou para um templo budista para aprender com as pessoas que ensinam sobre o budismo, sobre a meditação, como meditar e fazer silêncio em certo determinado do tempo. São lugares específicos, mas o Deus é um só, o Criador é um só, não muda. O que muda é o ensinamento que está ali, que faz sentido para você naquele determinado momento. E eu comecei a trabalhar num centro kardecista, então lá não tinha música, não tinha tambor, não tinha nada disso, não tinha, nem lembro se tinha vela, mas não tinha esses rituais mais palpáveis, tinha palestras e tudo mais, mas era parecido com a Igreja Católica, tinham coisas mais rígidas. E nesse desenvolvimento foi um período da minha vida muito sofrido e eu sempre tive pesadelos, às vezes eu acordava como se alguém estivesse me sufocando, eu acordava como se alguém estivesse me assustando, eu tinha pesadelos, né, e visões de outras vidas que eu não sabia que eram visões de outras vidas, e eu tinha um sono péssimo, terrível. Teve um certo momento da minha vida que eu tomava Dramin, que eu tomava diazepam para conseguir dormir.
Porque é uma mediunidade onde eu estava sendo atacada diariamente por espíritos, porque eu era negativa, porque eu só reclamava da vida, porque eu vivia uma vida disfuncional, porque eu não estava alinhada com o meu propósito e eu só reclamava. Então o que eu atraía? Espíritos negativos, espíritos conectados com aquilo que eu era naquele exato momento. Eu só reclamava da vida, eu só sabia falar de coisas ruins, eu só sabia ir em lugares que abaixavam a minha vibração, eu não sabia quem eu era, eu vivia completamente distorcida da verdade da minha alma. Então, se eu estava vibrando coisas ruins e falando coisas ruins, eu só ia atrair isso mesmo. Só que foi o primeiro ponto do meu despertar. E aí eu comecei a trabalhar no centro, eu fiquei um mês sem dormir. Vocês não fazem ideia do que é um mês sem dormir. É claro que eu dava alguns cochilos durante o dia, porque à noite eu não conseguia fazer isso. Porque eu comecei a acessar, quando você traz luz para a consciência, aquilo que estava escondido que eu não queria ver, começava a aparecer. E como eu já estava desenvolvendo, o ataque era pior. Você já ouviu falar que quando você vai melhorar algo, quando você vai curar algo, piora para depois melhorar? E foi exatamente isso que eu vivi. Tudo que há 18 anos, que eu acho que eu tinha 18 para 19 mais ou menos, que eu descobri, que eu comecei a ir no centro, tomar passe, e aí eu comecei a trabalhar, eu acho que com 22, 23 anos. Então, tudo que tinha sido camuflado em 23 anos, tinha vindo tudo à tona. Foi um período de provação gigante que eu tive. Eu fiquei mais ou menos um mês, que eu ia no centro toda segunda, para como que eles falavam, desobsessão, né? Para trazer aquela energia de desobsessão que eu tava no meu campo, de várias e várias coisas guardadas. Quando eu tentava fechar o olho para dormir, alguma coisa vinha me assustar. Eu escutava alguma coisa, eu via um vulto. E às vezes era coisa da minha cabeça, porque às vezes eu deixava a luz ligada e simplesmente só ficava com medo. Aí eu ia fazer uma terapia, uma captação de vidas passadas, com a terapeuta, ela falava assim, ó, eu não vou te contar o que eu estou vendo, o que aconteceu no seu quarto, porque senão você vai ficar pior do que você já tá. E eu continuava rezando, eu continuava limpando, eu continuava meditando, eu continuava... Enquanto eu não consegui elevar a minha vibração, porque eu tinha mudado de dentro para fora, eu não consegui ter paz com essa mediunidade, com esse desenvolvimento mediúnico. E eu ia no centro? Ia. Eu fazia sessões de terapia? Fazia. Mas o mais importante é que eu tinha disciplina de estudar todo santo dia. Eu fazia curso, eu estudava o livro da mediunidade, eu comecei pelo livro dos espíritos, depois comecei pelo livro dos médiuns. E eu engolia o conhecimento porque eu precisava saber o que estava acontecendo. E esse também é um dom que eu tenho, porque eu trago muito dessa energia de estudar, de saber. Sempre que eu não sei de algo, eu vou procurar uma informação, e isso comigo mesma. Eu não preciso que ninguém me cobre nada, eu tô sempre fazendo o que precisa ser feito por mim. Existe um lado bom, existe uma sombra, porque eu tenho dificuldade de parar, de descansar, de receber, mas isso foi extremamente importante para que eu pudesse desenvolver a minha mediunidade. Todos somos médiums, você ser humano, independente do lugar que você vai. Se você vai na célula, se você vai na igreja católica, se você vai na Umbanda, se você é evangélico, todos somos médiums. A mediunidade é um dom do ser humano. Você só precisa desenvolvê-la. Assim como eu tô falando pra você que eu fiquei a vida inteira inconsciente e não sabia de nada, não tinha como eu acessar as coisas boas se eu não tinha curado nem as coisas ruins ainda. Então eu passei esse período extremamente difícil, que eu tive que suportar o processo para conseguir me centrar, e assim eu ia mudando, eu era obrigada a mudar os meus pensamentos, os meus sentimentos, aquilo que eu falava, porque se eu continuasse negativa, se eu continuasse reclamando da vida, se eu continuasse vivendo a vida que eu estava vivendo, eu não ia chegar na minha missão, no meu propósito. Porque hoje, trabalhando com a terapia, trabalhando com a mediunidade, com a espiritualidade, para eu conduzir qualquer processo, qualquer tratamento, eu tenho que estar o mais elevada possível.
eu uso as plantas, as ervas a meu favor, mas eu tô sempre positiva, eu tô sempre buscando ajuda, eu tô sempre me curando, eu tô sempre ressignificando. Eu nunca tive vícios de bebida, de cigarro, nunca usei droga, então isso pra mim foi fácil porque eu não tive que tirar isso. Eu gosto de vinho, pode ver que eu sempre tenho aqui, né, de fundo taças. Eu adoro um vinho, mas eu bebo no máximo uma taça, 2 taças. Eu gosto muito mais do degustar e da energia do que de fato beber. Então, é uma coisa que eu não tive dificuldade, porque quando você bebe, quando você usa droga, quando você tá nesses vícios, ainda é muito mais forte, porque você atrai espíritos que estão nessa mesma linha de bebida, de vício, de droga, de sexo descontrolado. Então isso potencializa muito. Eu tinha uma energia sexual também disfuncional. Esse era um desafio que eu tinha, que eu precisei ir curando, ressignificando, para aprender o que é de fato a energia sexual e como funciona uma troca equilibrada. Hoje eu não faço trocas sem consciência de maneira alguma, porque uma vez que você sabe o que acontece, não tem como mais você desver, né? Então, toda essa troca sexual, de relacionamento, de amizade, de lugares, eu escolho a dedo o que eu tô conversando, o que eu tô falando, e isso vem dessa sabedoria, daquilo que eu entendi sobre o que era prisão da alma, sobre o que era liberdade. E aí, de acordo com o que eu fui aprendendo, eu entendi que aquilo ali também já tinha servido para mim e que eu precisava ir para um outro lugar. E aí eu fui e comecei a trabalhar no centro da Umbanda. E lá eu fui, na verdade, um dia tomar um passe e eu ia em vários. E eu lembro que quando eu ia tomar passe, né, os mentores falavam assim: você não faz ideia do poder que você tem, espiritual, físico, emocional, você ainda não faz ideia do que você veio experienciar aqui. E eu de fato não sabia. Eu ia no centro toda semana para procurar uma resposta, para desabafar, para me limpar, para me equilibrar. E eu ia em vários centros, vários. E eu nunca tinha sentido nada ainda. E aí teve um dia que eu fui num centro de Umbanda, que é o que eu trabalho atualmente. E eu senti uma coisa que eu nunca tinha sentido em nenhum dos outros centros que eu frequentava. Nem Kardec, nem de Umbanda, nem de qualquer outro. E nesse dia eu senti que eu tinha uma mediunidade de incorporação que ainda não tinha sido vista também. Porque no centro kardecista, eu só meio que comecei, eu só canalizava, eu só sentia algumas sensações, mas eu não tinha incorporado de fato para valer. E no dia que eu fui nesse centro, era os meus guias e mentores falando para mim assim, ó, é aqui que você vai começar a desenvolver essa nova etapa da sua mediunidade, essa nova etapa do que você vai viver. Então, quando você vai escolher, se você está consciente do que você sente, do seu corpo, da sua intuição principalmente, se você é uma pessoa consciente da sua mediunidade, você vai sentir na sua alma, no seu coração. Quando você for num lugar, você vai falar assim, ó, esse é o meu lugar. Aqui faz sentido para mim. Isso aqui que eu quero frequentar toda semana, que eu quero chamar de fé, de religião, de espiritualidade. Você vai ter certeza que aquele lugar é para você. Então, se hoje você quer identificar, se você vai na igreja evangélica, se você vai na igreja católica, se você vai no terreiro, se você vai no kardecista, se você das células, né, que eles falam que é um outro lado ali de quem é evangélico, não entendo muito bem dessa parte, porque os evangélicos, né, os lugares evangélicos são os que eu menos tenho sintonia. De fato, não é algo que me preencheu em nenhum momento, fui algumas vezes. Então, eu já fui para experimentar, porque eu acho que a gente tem que sentir no corpo. Então, vá em lugares que você nunca foi para experienciar, para experimentar. Vai na igreja evangélica, vai no catolicismo, vai no terreiro, vai no Kardec, para você sentir. Eu só sei falar para você porque eu fui em todos eles para sentir qual é que era o meu lugar. Eu tenho, né, uma cliente que faz comigo há muitos anos. Ela já tá comigo há uns 3 anos, agora ela já tá liberada para fazer outras coisas. Mas ela veio de uma igreja evangélica completamente punitiva,
onde não podia cortar cabelo, onde você só tinha que usar saia lá no pé, onde você não podia usar calça, onde você não podia... tinham várias proibições, né? E que hoje, atualmente, ela é conectada com a Umbanda, ela tem uma mediunidade muito forte, ela contava que falava em línguas na igreja evangélica, mas para eles é a abominação você falar de canalização ou de que você tá indo no terreiro incorporar, sendo que é a mesma coisa, né? Porque você falar em línguas, como os evangélicos falam, é uma canalização dos seus mentores de outros planetas, de outras galáxias, de outras línguas. Quando eu vou canalizar uma meditação, eu às vezes canalizo uma língua que eu não entendo, que são os mentores que estão falando que são eu mesmo, que sou eu mesmo em outras dimensões, outros ancestrais, outros os guias e mentores. É uma canalização mediúnica. Então ela falava que tinha tudo isso, mas que tinha proibições de tudo, até de onde ela morava, do que ela ia fazer, de relacionamento. E aí ela permaneceu num relacionamento abusivo, porque a igreja falava para ela que ela não poderia separar. Eu não vou me lembrar aqui, mas era algo parecido assim, que ela permaneceu num relacionamento por dogmas da igreja. Então você percebe o que é prisão e o que é liberdade? O que é você estar num lugar que te aprisiona e você estar num lugar que te liberta? E pode ser que você não goste de mudanças assim como eu, porque eu adoro um lugar novo. Eu adoro aprender coisa nova, eu adoro mudar de lugares. E inclusive hoje eu senti um chamado para conhecer um outro centro que tem mais natureza, que tem muito mais a sabedoria das cerimônias da ayahuasca, do rapé, das medicinas da floresta, junto com a Umbanda, junto com os orixás, porque eu sinto um chamado que talvez eu queira mudar de centro para aprender outras coisas. Você viu o vídeo que já está aqui? Se você ainda não viu, você deve ver, porque isso vai acionar em você o poder da mudança. Mas há menos de 20 dias eu mudei de casa, então eu estou numa nova casa, com muito verde, com muita natureza. E agora eu senti o chamado de mudar, às vezes o centro, mas para que eu tenha certeza, eu tenho que ir lá. Então eu vou lá, eu vou sentir se é exatamente isso que eu quero, se é o que eu não quero, mas para isso eu tenho que conhecer, eu tenho que me dar o direito e a liberdade de experienciar para ter certeza do que eu quero viver. Então, para você entender se você está aprisionado ou livre, você precisa ir para conhecer, para sentir, para perceber, para sentir no seu corpo, para sentir na sua alma, para sentir no seu coração. Se aquilo que você está vivendo é de fato a verdade da sua alma. E lembrando, assim como Nossa Senhora e Ganesha, que são completamente diferentes de estudos, de países, de dogmas, é a mesma coisa. A mesma Nossa Senhora com o mesmo Senhor Ganesha, que remove obstáculos, que tem o poder da fé, é tudo a mesma coisa. A espiritualidade, viver a espiritualidade, é você saber que Deus, que o Criador é você. E que aonde você se levar e aonde você levar a sua fé, é o que faz sentido para você, só muda o lugar. Só que é extremamente importante você saber qual é o seu lugar. Se o lugar que você está indo é aquilo que a sua família gosta, ou se de fato é aquilo que você de fato quer ir experienciar. Que não é sobre o que falam, né, da espiritualidade, da mediunidade. Se você não for, se você não doar, se você não trabalhar, a espiritualidade, a fé, ela é sua, é você. Assim como você é o seu Deus, seus guias e mentores estão com você em qualquer lugar que você estiver. Dentro da sua casa, num centro, na igreja, onde você for, eles vão com você. A história de que às vezes eles falam, se você parar de trabalhar aqui, seus guias e mentores vão ficar aqui e você vai ficar sem mediunidade. Isso não existe. Quem leva os guias e mentores para algum lugar é você. Porque sem você não tem egrégora, sem você não tem espiritualidade. Porque eles são os seus ancestrais. Eles são a sua família espiritual. Se eles andam com você, aonde você for, eles vão também. E se às vezes eles quiserem trabalhar em algum lugar que você não tá, né? Eu demorei muito a entender isso, porque eu achava que a minha família espiritual era só minha. Eu tinha um certo apego, porque eu achava que era tudo meu, né? Isso é uma coisa que a gente aprende também, que os nossos guias e mentores, eles também auxiliam outras pessoas na jornada. Eles também têm um campo principal de auxiliar outras pessoas do mundo, que são ressonantes à nossa vida,
que foram parentes, que foram amigos, que foram irmãos de outras vidas. Então, tem essa energia de que eles vão trabalhar em outros lugares, falando dos guias e mentores, falando dessa espiritualidade, anjos, arcanjos, mas de que eles estão com você o tempo todo. Se você sair de um lugar, você não vai perder sua mediunidade, seus dons, seus talentos, a sua intuição. A não ser que você queira acreditar nisso e aquilo que você acredita de fato acontece. Isso vai acontecer de verdade. Mas caso contrário não, porque é você que se leva para onde você vai e a sua família espiritual, a sua ancestralidade, ela vai com você. E primeiro ponto, quem escolhe, na verdade, primeiro no astral são eles, porque eles sabem o que é que você escolheu viver e eles estão te ajudando a se reencontrar, a se reconectar, a se reconhecer e a entender quem de fato é você. Então, antes de você saber aqui, eles já sabem muito antes para poderem te passar, para que você sinta as intuições, o caminho, as sensações, a experiência. Então, é também uma antecipação, né? Então, aonde você for, aonde você estiver, eles estarão com você para te ajudar, para te auxiliar, se assim você os convidar para te chamar. Então, na mesma oração que eu começo com a Bíblia, com o Salmo, com os anjos, com São Miguel Arcanjo, com meu anjo da guarda, eu também canto para os meus orixás, eu canto para as minhas entidades, eu me conecto com os elementais, eu converso com as plantas, eu tenho os meus cristais, né, de poder. Eu acredito na espiritualidade, na mediunidade, sem dogmas, sem prisões, na liberdade de você fazer o que você quiser, na hora que você quiser, se aquilo estiver fazendo sentido para você ou não. E acredite, eu passei parte da minha vida sendo dependente emocional, não conseguindo falar não, nem sequer para uma amiga que me chamava para um lugar que eu não gostaria de ir ou que eu não queria ir. Eu ia porque eu ficava com medo que se eu falasse não para ela, eu ia perder a amizade, ela não ia mais querer sair comigo. Ou um não que eu não falava para alguém que às vezes eu nem queria ficar, mas eu ficava porque às vezes estava ali num ambiente que eu não conseguia sair. Um relacionamento abusivo comigo, antes de que o outro fizesse isso. Então, às vezes você tá vivendo isso e você fala assim, não, é impossível, não é impossível. Porque eu já vivi esse lugar de não saber falar não para uma saída que às vezes eu não queria ir. E eu ia assim mesmo. Porque eu não conseguia definir limites para as pessoas, porque eu não conseguia definir um limite comigo mesmo. Então, eu expressando isso aqui hoje é muito autoconhecimento, é muita terapia, é um processo gigante de conhecer a mim mesmo, para conseguir ouvir a minha intuição, mesmo que alguém esteja na minha frente falando algo, a pessoa ela pode falar o que ela quiser, que se eu não acreditar, eu não vou seguir. Porque eu aprendi a ouvir o meu coração, a minha intuição e a ter um autoconhecimento e uma sabedoria de quem eu sou, do que eu quero ser, de onde eu quero ir. Então, se você não está nesse lugar ainda, isso é um processo. Isso é camadas e camadas que você vai curando para chegar na sua melhor versão. E eu espero que isso tenha te ajudado. Deixa aqui embaixo nos comentários se fez sentido para você. Manda para aquela pessoa que você sabe que precisa ouvir isso. E se você sente um chamado de ser atendido por mim, de fazer cursos comigo, de entender mais sobre o meu trabalho, porque você quer a minha ajuda para ressignificar esse lugar, eu vou deixar o link aqui embaixo para você entrar em contato comigo e que você possa ter uma semana incrível, um dia maravilhoso, independente do dia que esse vídeo chegue para você. É exatamente o dia que você precisava ouvir isso. Um beijo, arro, axé.